Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos iniciar a segunda parte do nosso estudo, que responde a pergunta: Jesus é Deus? Bom, nessa segunda parte vamos iniciar por João, capítulo 5, versículos 37 a 39. E diz assim: E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Irmãos, apesar de todas as evidências bíblicas, ainda temos muitos religiosos que não acreditam que Jesus era Deus encarnado e hoje é Deus glorificado. Neste canal seguimos uma premissa básica para toda a interpretação das Escrituras. Tudo que a Bíblia diz é 100% verdade, não havendo a possibilidade de escolhermos pontos para acreditar e pontos para desprezar. Seguindo essa premissa, citamos os versículos de João, onde Jesus já explicava o porquê de não ser aceito como Deus encarnado. Ele diz claramente que o próprio Deus testificou de sua vinda, mas os homens não guardam ou percebem essas palavras, porque não creem em Jesus. As próprias Escrituras testificam de Jesus. Nessa segunda parte, vamos observar algumas passagens tremendas, nas quais podemos ver claramente a presença de Jesus. Vamos começar por Adão. As Escrituras nos dizem que Adão foi o primeiro homem feito por Deus. O nome Adão aparece pela primeira vez em Gênesis, capítulo 1, versículo 23. E na linguagem original hebraica é a palavra Adam, e referia-se a seu significado, que quer dizer homem ou humanidade. Adão só foi tratado como nome próprio nas traduções para outras línguas. Portanto, quando Deus se refere a Adão, está se referindo à espécie que ele criou, homem. Mas em vários momentos, Jesus é mencionado como o primeiro filho ou único filho. Como poderia ser o primeiro filho da espécie homem, se nasceu aproximadamente 4.000 anos depois de Adão? Pensando assim, essa pergunta fica óbvia, não é mesmo? Vamos em frente então. O próximo homem de Deus a fazer referência aos feitos de Jesus é Noé. Através dele, Deus nos mostra como já julgou a humanidade uma vez, e que por misericórdia dos justos julgaria novamente. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, lemos assim: Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinadas à prática do mal. Este versículo pode ser dito a respeito daquela época, mas pode ser dito sobre o presente também. Sabemos que a perversidade do ser humano está em um nível que nos faz ansiar pelo fim deste mundo, como conhecemos. Pois as trevas, irmãos, não podem coabitar com a luz, e a maldade do mundo nos incomoda muito. Em Gênesis capítulo 7, versículo 1, lemos assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. E assim o Senhor demonstrou sua misericórdia com Noé e sua família. Jesus lembrou durante o sermão escatológico no Monte das Oliveiras. Em Mateus, capítulo 24, versículos 36 a 39, lemos assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Através desse acontecimento, irmãos, podemos perceber que Deus já deixaria o exemplo do que Jesus faria em seu retorno glorificado. Irá retornar para colocar o seu povo eleito na arca, enquanto o mundo perecerá. O próximo que vamos verificar é Abraão. O significado profético do sacrifício que ele estava disposto a fazer é tremendo. Se Deus nos ajudar, teremos um estudo profundo desse tema. Mas neste ponto vamos nos ater aos acontecimentos do Monte Moriá. Em Gênesis, capítulo 22, versículos 1 a 18. Vamos prestar atenção, irmãos, em cada detalhe do que diz aqui. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse Deus: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. E albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi-se ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Vimos então, irmãos, que muitas lições podemos tirar desse acontecimento. A confiança no Senhor, a obediência, a vontade de Deus prevalecendo sobre a vontade do homem.
todas essas coisas maravilhosas. Mas para o objetivo do nosso estudo, vamos nos ater ao significado profético desta parte. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Fica claro o questionamento de Isaque e a resposta confiante dada por Abraão, cheio do Espírito Santo. Obedecerei à vontade do meu Senhor, e sei que ele proverá o cordeiro para o holocausto, ainda que até o último minuto eu seja testado. Abraão sacrificaria o próprio filho? Eu creio que sim, de todo o meu coração, pois sua vida com Deus era tremenda. Abraão viveu o poder de Deus de uma maneira que não podemos imaginar. Ainda assim, ele tinha plena confiança dos atributos do Deus que ele adorava e sabia que era um Deus justo, misericordioso e fiel. Abraão obedeceu às instruções sem questionar, mas fica claro que confiou no Senhor até o último minuto para que a vida do seu filho fosse poupada. Porém, o significado maior de tudo isso está em Jesus e no sacrifício que Deus faria por nós ao oferecer seu único filho em holocausto, a fim de aplacar a ira de Deus pelos pecados dos homens. Jesus nos salvaria da ira do Senhor. Sim, o próprio Deus se deu em sacrifício para que nós pudéssemos ser purificados. Na terceira parte desse estudo, irmãos, vamos continuar analisando a presença de Jesus no Velho Testamento. Fiquem em paz e que Deus os abençoe. Amém.